Olá pessoal, estamos começando agora mais uma edição do Movimento e Podcast, o podcast oficial da CPG Jovem. Estamos aqui com hoje a presença do nosso presidente Cris Pais, estamos também com a presença do nosso secretário da Fazenda, Cláudio Grokoski, e eu, como host desse podcast, o Matheus, vice-presidente da CPG Jovem. Iniciando nesse processo, hoje a gente está fazendo um podcast falar sobre o Feirão do Imposto, né, esse início das nossas atividades e também esse projeto tão importante que nós conduzimos nesse mês de maio. Cris, quer dar uma palavrinha? Bom dia, boa tarde, pessoal. Muito bacana, assim, o Feirão do Imposto eu participo desde 2018 dele, né, mas ele já vem desde 2005, se não me engano, sendo feito aqui na cidade. E é mega importante todo esse processo para a gente entender como funciona o imposto, porque muitas vezes é colocado no empresário uma carga do próprio público por ele não entender todo o processo. Então, quanto mais informação o pessoal tem, é melhor para isso, né? A gente trabalha bastante com isso, com várias ações práticas e tudo mais, e é um movimento que a gente começou na cidade ali, a gente já tem vários frutos disso, um deles é a parceria que a gente tem com a própria prefeitura. Enfim, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso no episódio. Obrigado, Cris. E agora, falando especificamente com o nosso convidado de hoje, secretário Cláudio, agradecer você pela disponibilidade. A gente sabe que tem muitas atividades aí, mas obrigado por disponibilizar esse tempo para conversar conosco, tá? Bom, para a gente começar, eu queria saber, secretário, quem é você fora do cargo, né, de secretário de Finanças do município, como é que é o seu dia a dia e como que você chegou a essa função? Obrigado pelo convite, Matheus, Cris. Importante a gente participar desse movimento que a CPG Jovem faz e faz tão bem em nossa cidade aí. O Cris já citou o tempo que já tem esse movimento, muito importante aí que é a semana do Feirão do Imposto, o mês do Feirão do Imposto, né? Secretário da Fazenda, Cláudio, no seu dia a dia, pai do Lucas, pai da Lorena, casado com a Lucimara, é uma pessoa que gosta muito de ficar em casa com a família, apaixonado pela família. Já estou aí, até no mês de janeiro desse ano eu vinha para a prefeitura, no primeiro dia útil do ano, lembrando que à frente da Secretaria da Fazenda já fazem 10 anos que eu estou, né? É um desafio grande que me foi colocado, administrar esse orçamento tão grande aí do município de Ponta Grossa, mas é uma coisa também que faz parte do meu dia a dia e gosto muito, né? Fora da prefeitura é aquilo que eu comentei com vocês, gosto muito de ficar em casa, né? Assistir seriado Netflix, questões que as pessoas fazem nos fins de semana aí. Não sou muito de sair, de estar muito, sou uma pessoa que gosto mais de ficar nos bastidores mesmo. E assim, como que foi a tua chegada na secretaria? Porque assim, a gente imagina ver secretário de Finanças, né? É um secretário de Fazenda, né? É um cargo bem alto na cidade, com uma responsabilidade bem grande, assim, e eu acredito que no começo deve ter sido um impacto muito grande, né, isso? O desafio foi grande, Cris, e principalmente porque eu sou servidor de carreira do município de Ponta Grossa, né? Então eu faço parte do quadro de servidores de carreira do município. Esse ano eu completei 31 anos de concurso público e 31 anos de prefeitura. E foi a primeira vez na história do município onde foi escolhido um servidor público de carreira para fazer frente a uma secretaria, e uma secretaria aí que, claro que todas elas têm sua importância no quadro da prefeitura, mas é uma secretaria que é responsável pela gestão de todo um orçamento público, né? Na época eu tinha 42 anos, né? Então já era um desafio para mim, enquanto servidor, galgar outros cargos no município de direção, porém não imaginava que chegaria a um cargo de secretário da Fazenda do quarto maior município do estado do Paraná, né? Então esses foram os desafios, né? Vinha de uma carreira na prefeitura de 10 anos, desde que eu entrei de 95 a 2005, em 95 eu entrei, fiquei 10 anos na Secretaria da Fazenda, cuidando de relação ao ICMS do município de Ponta Grossa, a cota parte. Aí eu fiquei mais 10 anos na Controladoria Geral do município, que é o órgão de controle interno que o município tem, e em 2017 eu fui convidado para assumir a Secretaria Municipal da Fazenda. Um desafio por ser um servidor de carreira, né? A gente assim, não imaginava
como que os outros secretários, que muitas vezes são escolhidos pelo prefeito por outras afinidades ou por outras questões políticas e partidárias às vezes, né? Não sabia como seria esse desafio, mas um desafio aí que tenho aí e posso contar para vocês como exemplo que os próprios servidores de carreira abraçaram também junto comigo essa causa, né? E assim sinto que ainda hoje, já passado quase 10 anos, ainda eles defendem muito a secretaria porque está um cargo de carreira à frente da secretaria, né? Então, foi esse o desafio que me foi colocado à época, né? É um desafio grande. Você comentou, secretário, a gestão de um orçamento tão grande assim do município, né? De onde vem até uma dúvida que a população tem, né? De onde vem a receita da cidade de Ponta Grossa, né? Do que advém essa receita, né? Veja assim, o orçamento público ele é formado de várias receitas, né? E quando a gente vai fazer o orçamento público e a gente vai começar a divulgar, eu acho que a partir de hoje, Matheus, a gente sempre faz uma consulta popular, perguntando à população aonde que a população entende que é para ser feitos os investimentos que a população traz para o município através dos impostos que a gente vai abordar mais para frente, né? Principalmente em relação naquilo que o município também tem de prioridades, né? Então existem várias prioridades que cabem no orçamento público. As principais receitas que o município tem hoje são formadores do orçamento público, são aquelas receitas oriundas principalmente e eu vou citar para você os dois principais, e esses dois principais lá para frente a gente vai ver que vai haver uma transformação nele por causa da reforma tributária. A principal receita do município hoje é o ICMS. Hoje o município de Ponta Grossa ele se consolidou como o quarto maior município do estado a nível de ICMS, né? Ele fica somente atrás de Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais. Ponta Grossa é a quarta, é a maior do interior. O segundo e importante também, vai fazer parte do cômputo da reforma tributária, é o ISS, é um imposto sobre o serviço muito forte na nossa cidade. E aí os demais impostos, e aí vou citar para vocês somente os principais, que é o IPTU, é o FPM, que é a quarta parte do Fundo de Participação, é o IPVA, que esse ano, embora nós tivemos uma redução da alíquota, né, no pagamento do IPVA, mas ainda ele é uma receita importante para o município, propriamente dito o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, né? Então são esses impostos que fazem parte da maior camada aí de receita que o município tem. É claro que o município também tem receitas de capital que a gente chama, que são operações de crédito, são recursos que o município vão aos bancos emprestar para poder fazer frente à pavimentação ou infraestrutura. Tem as transferências que vêm de emendas parlamentares, de senadores ou de deputados, né? Então, tudo isso faz parte da receita que o município tem disponível para devolver à população. Eu gosto sempre de falar, Matheus e Cris, que tudo que o município arrecada, ele só tem uma finalidade. Ele tem que devolver à população, de alguma forma. Ou seja na saúde, ou seja na educação, ou seja no esporte, ou seja na cultura, ou seja na ação social. Então o município, tudo que ele arrecada, ele tem que devolver à população. Temos um orçamento esse ano de 2,09 bilhões, né? O município atingiu essa marca de 2 bi. Quando a gente compara Ponta Grossa com outros municípios do mesmo porte, eles já atingiram essa marca antes que nós, né? Mas estamos caminhando aí para que a gente mantenha sempre um orçamento na casa aí do 2 bi para fazer frente a tudo as demandas que a gente sabe que a população na consulta popular ela indica, né? A população sempre nos indica quais são as prioridades, né? Então, nós sabemos bem, sempre as prioridades são saúde, segurança pública, educação, infraestrutura já foi maior. Hoje a gente vê uma redução porque as pavimentações avançaram bastante na cidade. Mas é 2,09 bi que nós temos aí para dividir entre todas as secretarias, entre todas as ações de governo que a gente vê aí na nossa cidade. E assim, administrando todo esse monte de coisas, tem vários impostos, várias taxas que são pagas, assim, muitas vezes o usuário, né, o cidadão, ele não consegue enxergar muitas vezes a conexão dele pagar tal coisa e ele ter tal coisa, assim, sabe? E a gente sabe que existem algumas burocracias nesse caminho, assim, de tipo, dinheiro que entra daqui, só pode ir ali e tudo mais, assim. Qual que é o maior desafio que você sente que a gente tem com a população, de informar a população de como
como funcionam as coisas, enfim, para a gente conseguir trabalhar isso. Apesar, Cris, de a gente fazer divulgações, né, audiências públicas, as despesas e receitas estão em nossos portais, essa dificuldade que você coloca, essa visão que você coloca é verdadeira, né? A população, ela tem dificuldade às vezes de entender por que o município fez isso, não fez aquilo, por que existe recurso para isso, não existe recurso para aquilo. E é importante, né? Hoje, quando a gente pega o texto constitucional, 25% do que o município tem de receita, ele tem que aplicar a educação. Então isso já, entre aspas, já está carimbado para isso, né? 15% de tudo que o município arrecada, ele tem que investir em saúde, né? Está no texto constitucional. O município sempre investe em saúde 22%, 23%. Então ele vai além do limite do texto constitucional, né? O restante o município tem como investimento livre, né? Então, assim, muitas vezes a gente é questionado, por que o município fez, por exemplo, um evento, né? Fez o evento porque já estava carimbado aquela verba para fazer o evento, né? Então não teria como o município não fazer. Por que o município está fazendo tal rua e não fez aquela outra rua? Porque o recurso veio para fazer aquela infraestrutura, né? Então, realmente você tem razão. Às vezes é difícil a gente passar para a população de uma forma muito clara por que o recurso está indo para esse lugar e não está indo para aquele outro lugar, né? Às vezes o pessoal comenta, vai ser feito um festival aí no município, uma festa no município, mas não está sendo comprado tal coisa. Às vezes porque o recurso já veio carimbado para aquele festival, né? Nós tivemos recentemente um evento de motocross na cidade. Tivemos recentemente um evento que foi chamado Fé Cristão, que vários artistas cantaram. Por que foi feito esses eventos, né? Claro que faz parte de uma cultura do município, gerou turismo, tem toda uma cadeia aí por trás do evento desse, mas também porque tinham emendas impositivas. O município de Ponta Grossa, Matheus e Cris, ele tem a chamada emenda impositiva. Então, cada vereador do município tem aí perto de 1,4, 1,5 milhões por ano para fazer destinação impositiva, né? E quando o nome fala impositiva e quando o nome fala imposto, porque tem que ser cumprido, né? Então, muitas vezes é esse questionamento que você fez, que é importante, porque a população às vezes não entende o porquê que o município está investindo em uma ação A e não numa ação B. Às vezes por destinação carimbada ou às vezes até por emenda impositiva. Eu gosto muito de usar um exemplo que eu uso quando as crianças da educação fazem, a gente tem um programa também que as crianças vão às vezes à Secretaria da Fazenda para conhecer o que funciona na Secretaria, né? Eu gosto muito de falar para eles, olha, vocês estão vendo o uniforme que vocês estão usando? O uniforme que vocês estão usando, há recurso do IPTU no uniforme que vocês estão usando. O uniforme que vocês estão usando, há recurso do ISS, né? Então, às vezes, quando a gente usa esse exemplo, Cris, fica mais fácil da população entender aonde que está sendo investido o recurso público. E, secretário, há uma percepção parte da população que parece que o imposto ele é arrecadado, mas ele não é entregue da forma que precisa, né? Na tua visão, qual que é o maior desafio assim, da prefeitura em fazer as pessoas entenderem, né? Aonde que está saindo esse orçamento, de onde está indo, você acabou de citar, né? 25% de investimento em saúde, né? Qual que é, na tua visão, esse desafio de fazer as pessoas entenderem, né? Geralmente, quando a pessoa faz esse questionamento, ela fala, eu pago imposto e não vejo nada, né, com imposto, né? Eu acho que assim, o desafio é fazer com que o cidadão entenda que é importante ele pagar imposto, né? Hoje o desenho do nosso país em relação a imposto é isso, né? Não existe município, não existe estado, não existe uma federação se não houver uma receita para fazer frente a tudo isso, né? Então o modelo do país nosso, e agora está mudando um pouco com a reforma tributária, mas o modelo no nosso país nós precisamos do imposto para fazer serviços e entregar à população, né? Então a gente tem que realmente um desafio a gente fazer com que as pessoas entendam que é importante ele pagar imposto. Aí, se eu for fazer uma pergunta para quem está nos assistindo,
tem nos está acompanhando, alguém quer pagar imposto? Né? As pessoas não querem pagar imposto, né? Mas o modelo é que eu preciso dar essa contraprestação de tudo aquilo que, entre aspas, eu faturo na minha empresa, de tudo aquilo que eu arrecado com o meu serviço prestado, eu preciso parte daquilo devolver à União, devolver ao Estado ou devolver ao município, para que o município possa fazer ações, né? Como que o município manteria 3 estruturas de unidade de pronto atendimento, que são as UPAs? Como que o município manteria isso? Ele só mantém isso com o recurso do imposto que o contribuinte traz para nós. De que forma que o contribuinte traz para nós? De várias formas, né? Quando ele recolhe o seu IPTU, ele está trazendo recursos para o município. Quando ele paga seu ISS, ele está trazendo recurso ao município. Quando ele compra no comércio local e quando ele presta, toma um serviço dos prestadores de serviços locais, ele está contribuindo para que esse imposto venha ao município, né? E quando ele contribui com esse imposto, o município tem que devolver para ele em diversas formas. Eu citei para vocês educação e saúde, mas tudo que a gente vê de serviço público colocado à disposição para a população em qualquer das áreas do município, seja agora a Secretaria de Cultura está com esse programa em dança, né, o movimento em dança, agora era Setembro em Dança, agora é o Maio em Dança, tudo isso tem, sábado agora vai ter a abertura do GEM, né? Então toda essa estrutura utilizada no GEM com arbitragem, com premiação, com manutenção dos ginásios, tudo isso é oriundo do imposto que a população trouxe ao município e o município está devolvendo da forma que o município tem colocado na sua lei orçamentária anual. E assim, a gente vê um esforço do poder público, da prefeitura, muitas vezes em conscientizar a população e aproximar isso cada vez mais dela. E desde 2024 a gente tem uma ação em conjunto com vocês, que é a ação no terminal, né? Que a gente faz renegociação de IPTU, dá informações e tudo mais. Como que surgiu essa ideia e como que vão sendo os resultados dessa ação durante esses 2 anos? Cris, importante é essa pergunta, e quando a gente foi discutir, quando a prefeita Elizabeth colocou seu nome para a reeleição e a gente foi discutir o plano de governo para essa gestão agora 2025 a 2028, e eu estava no grupo de discussão disso, eu coloquei assim, esse exemplo que a gente teve dessa parceria com a CPG Jovem de levar a Secretaria da Fazenda até o terminal, né? E aí eu colocava, a gente precisa colocar no plano de governo uma descentralização dos serviços públicos, né? Nós precisamos ir ao povo. Nós precisamos ir até onde as pessoas estão, né? E aí, juntamente com a CPG Jovem à época, nós entendemos que uma ação dentro do terminal central, né? Onde indicam para nós que mais de 50 mil pessoas transitam por dentro daquele terminal, seria um local aí onde a gente podia atingir esse objetivo, né? E isso está no plano de governo da prefeita nessa nova gestão 2025 a 28 da reeleição, que é descentralizar os serviços públicos, né? Hoje nós temos muita facilidade de ter serviços públicos na palma da mão, através dos nossos celulares. Nós temos no portal do município Governo Digital, que tem quase todos os serviços, né? Você basta ter uma senha GovBR, que hoje é comum e você acessa o serviço do município. Porém, ainda a gente sente, Cris, a necessidade de pessoas que têm dificuldade e não sabem que estão devendo IPTU, que não sabem que têm direito à isenção. E foi esse desafio que a CPG Jovem trouxe para nós à época e a gente abraçou e enquanto eu for secretário, certamente as próximas gestões continuaram fazendo. Levar a Secretaria da Fazenda para dentro do terminal, nós até, anos anteriores, nós levamos a Secretaria para algumas ações de bairros que a Prefeitura fez em sábados ou domingos, né? E a gente viu que muito deu certo. Mas foi uma experiência com vocês que fez com que a gente mostrasse a importância, né? As pessoas param para ver se devem para o município, param para entender se tem direito ou não ao imposto. Hoje eu tenho uma inadimplência do município ainda alta, na casa aí de 22% de pessoas que estão inadimplentes com o IPTU, com a taxa de lixo, e digo para vocês que muita gente que estão inadimplentes não são porque são devedores contumazes. Muitas dessas pessoas nem sabem que devem para o município. Muitas dessas pessoas, às vezes, optaram em fazer o pagamento do IPTU parcelado e esqueceram a 5ª ou a 6ª parcela, não pagaram. E nessas ações eles conseguem descobrir que eles estão com dívida com o município, conseguem entender que eles têm direito à isenção e também
e Matheus e Cris, que eu acho que também é um viés interessante dessa participação nossa, a gente consegue mostrar para eles que é importante eles devolverem os tributos para o município, porque o município possa devolver ainda mais para eles, né? Nós colocamos aí, quando a gente está dentro de um terminal, nós temos que lembrar que o município hoje tem subsídio no transporte coletivo urbano, tanto do passe estudante como das outras pessoas, né? Da tarifa, a diferença da tarifa social para a tarifa técnica. Certamente, quando a gente subsidia o transporte coletivo urbano, o imposto está sendo social também, porque parte do IPTU, parte do ISS, parte do ICMS também está indo para fazer esse subsídio para a tarifa não ser tão alta em nossa cidade. E falando em específico, secretário, das ações no terminal, quais serviços a Secretaria da Fazenda tem oferecido lá, né? Além dessa solicitação de isenção, né? Essa informação à população? Além da solicitação da isenção, além de mostrar para o contribuinte que talvez ele tenha algum débito, nós também trazemos ao contribuinte a possibilidade de fazer os parcelamentos lá mesmo no terminal. Nós levamos todo um hall de servidores que tem conhecimento na questão da emissão de boletos. As pessoas saem do terminal, Matheus, já, se quiser, já sai com as 10 parcelas do IPTU, já sai com o seu parcelamento, já consegue descobrir ali todos os imóveis que estão ainda ou não estão em seu nome, né? Nós temos uma dificuldade ainda no município que às vezes você faz a venda no teu imóvel e você não solicita a transferência da titularidade. Então você chega lá às vezes e fala, mas esse imóvel eu já vendi faz 5 anos, né? Mas hoje no município, e até a gente está melhorando isso com os cartórios, mas hoje no município ainda há uma obrigação das pessoas que adquiriram o imóvel ou do que venderam, solicitar ao município a transferência da titularidade. Então são várias informações que as pessoas podem obter ali nas 3 ou 4 mesas com os atendentes que a gente deixa disponível nessa semana lá no Terminal Central. E assim, o bacana do projeto terminal é a facilidade que o pessoal tem. Muitas vezes, assim, ir até a prefeitura talvez tome um tempo que ela tenha de trabalho, ou enfim, a logística fica complicado, enfim, várias outras coisas que ela está passando ali, ela já resolve, assim. Você sente que isso é uma tendência do serviço público de ir em lugares da população já tá, tipo assim, não pensando só em Ponta Grossa, mas no Brasil todo, essa é uma tendência do funcionalismo público? Né? Uma tendência, Cris. Nós temos aí alguns projetos já que o município há tempos fazem, e vou citar para você a Sala do Empreendedor, né? Cada CRAS da cidade hoje é uma sala do empreendedor. Você tocou num ponto muito importante, né? As pessoas que trabalham o dia todo ou trabalham lá no Distrito Industrial, eles não têm um tempo para vir no município aqui, ir na praça de atendimento e pedir o seu serviço, né? Então essa ação, e aí eu lembro de exemplos lá no terminal que as pessoas passavam de manhã à tarde, quando eu estava voltando do trabalho, passavam já a pegar suas guias, né? Então é essa dinâmica que eu acho que o município... juntamente aí com essa ação, o município entendeu que é importante, o município levar serviços públicos aonde está a população. Nós temos na questão dos esportes, eu sempre falava com o secretário de esportes, embora não é a minha área, falava assim, olha, as ações dos esportes elas são muito importantes, né? A Avenida Central, as ações no Lago do Larias, no Parque do Monteiro, mas as ações do esporte têm que acontecer também nos bairros, né? Então é levar esses serviços públicos à população, esse é um desafio que a gente está cada dia mais entendendo o que é necessário. É claro que a inovação, a informatização veio para que a gente tenha mais acesso rápido às informações do município, né? Mas ainda existe uma camada de pessoas que precisam que o município vá até elas e leve o serviço público, e eu acho que essa ação no terminal veio para mostrar para nós que realmente isso é importante. E falando em específico desse processo de isenção do IPTU, secretário, você citou, né, que tem ação no terminal, enfim, mas qual que é o perfil de pessoas que tem direito a essa isenção e o que ela precisa fazer para eventualmente ter direito, conseguir essa isenção, né? Esse ano foram mais de 200 mil boletos de IPTU emitidos na nossa cidade, né? E a gente sabe que de tudo isso tem aí em torno de 5 mil a 7 mil pessoas que teriam direito à isenção, né? Então são pessoas aí que têm uma renda familiar até 2 salários mínimo nacional, que tem uma casa aí de até 70 metros quadrados
e que esteja cadastrado no CAD único, né? Então são esses os critérios, né? Aí também as pessoas que têm mais de 65 anos de idade, que têm uma casa até 140 metros quadrados, que também têm um salário mínimo nacional, também têm direito à isenção. A isenção no município ela tem que ser solicitada, né? Nós até estamos num projeto para tentar fazer algumas questões de cruzamento de informações para que algumas pessoas não precisem todo ano, mas ainda a legislação traz para nós que ela precisa comprovar que ainda ela mantém essas características de metragem do imóvel e renda. Aí também tem algumas questões de isenção que são possíveis para as pessoas portadoras de algumas doenças, lá está tudo na nossa legislação, mas como eu falei para vocês, talvez as pessoas às vezes não saibam que ela tem o direito, né? E às vezes estão pagando, né? Então a gente sabe que às vezes faz muita falta para uma família ter que pagar o imposto tendo direito à isenção. Então a gente abre esse rol de isenção. Quando a gente discutia o ano passado a nova planta genérica de valor, vocês já chegaram a acompanhar essa discussão, nós estávamos muito defasados com o IPTU dos terrenos na cidade, e as pessoas falavam, mas e aquelas pessoas que não podem pagar? As pessoas que não podem pagar já não pagam. Elas já são inscritas nesse rol de pessoas que têm direito à isenção. Então, acho que a semana dentro do terminal também ajuda nós a fazermos isso, conscientizar as pessoas que têm direito à isenção, que façam uso dessa isenção que elas têm direito. E o município ele tem um programa chamado Nota PG, né, que sorteia prêmios e tudo mais. Como que funciona isso? Como que é toda a logística do Nota PG? Esse é um programa, Cris, que às vezes a gente brinca dentro da prefeitura e às vezes até na casa da gente, quando a gente tem uma dificuldade financeira, a gente fica imaginando o que faremos para melhorar a nossa receita ou reduzir a nossa despesa. E nós estávamos num período, Cris, onde vocês vão lembrar bem, estavam encerrando os pedágios no Paraná, né? As concessionárias de pedágio estavam indo embora e não teríamos mais o ISS do pedágio. Então ele nasceu, o programa Nota PG, nasceu de uma demanda que o município tinha de marginar. Nós, na época que foi encerrado o pedágio no Paraná, nós tínhamos de 9 milhões a 10 milhões de ISS ano, que eram oriundos do pagamento do ISS sobre os pedágios. E aí a discussão com o time era assim, onde nós vamos buscar 10 milhões que a gente estará perdendo do ISS do pedágio? E aí surgiu um nosso desafio de, além de ampliarmos as fiscalizações, hoje o município, no nível de ISS, ele usa muito inteligência fiscal, cruzamento de informações. Hoje, cada vez mais o cerco, entre aspas, está se fechando e a gente tem informações de tudo quanto é órgão para saber realmente aquilo que as empresas faturaram. Mas na época, devido a essa perda de quase 10 milhões de ISS do pedágio, nós entendemos, vamos ampliar a fiscalização e vamos lançar um programa, né? Onde a gente vai fazer com que o contribuinte solicite nota fiscal e que as empresas emitam a nota fiscal. Emitindo nota fiscal, a carga de impostos, emitindo nota fiscal, obrigatoriamente as empresas serão obrigadas a pagar o ISS sobre aquela nota fiscal emitida. Aí surgiu o Nota PG. Ele é um programa muito parecido com o Nota Paraná, porém não no tamanho do Nota Paraná, que é uma dimensão maior, e o Nota PG é para serviços, né? Então, qualquer serviço que você vai tomar hoje, seja de uma consulta, seja de uma pintura em sua casa, um cartório, enfim, um estacionamento, um salão de beleza, aonde você for e tiver um serviço que vão prestar para você, você tem a obrigação, né, enquanto cidadão, de exigir nota, e a empresa tem a obrigação acessória da emissão da nota. Então isso fez com que a gente aumentasse, Cris, no primeiro ano de lançamento, em 20% o número de notas emitidas na cidade. Somente dizendo para a população, peçam nota que no final do ano vocês estarão concorrendo a 10 prêmios de R$5 mil e um carro 0 km. Então a gente viu que deu tão certo que no primeiro ano a gente já teve essa grande número de emissão de nota fiscal e indiretamente refletiu também daí no pagamento do imposto. Emitiu nota fiscal, vai ter que recolher o imposto. Então naquele mesmo ano, os 10 milhões que nós perderíamos de ISS do pedágio,
nós conseguimos arrecadar os 10 milhões e mais 5 milhões a mais. Então a gente arrecadou 15 milhões a mais com o programa naquele ano, o que para nós foi muito positivo, e o programa que continua, né? É um programa que ele já foi copiado aí por vários municípios. Os municípios vêm nos visitar para entender como que é o programa, e é um programa muito simples, né? É um programa que você pede para a população exigir a nota de serviço. A cada R$500 de nota de serviço que o contribuinte tem, ele tem direito a um cupom, faz o cadastramento no programa, no final do ano, sem fazer nada, ele está concorrendo a um carro 0 km e 10 prêmios de R$5.000. Um programa de educação fiscal mesmo. Que acabou sendo muito positivo, né? Acabou suprindo essa falta do imposto que vinha dos pedágios. Perfeito. Né? E do ponto de vista, assim, para a prefeitura, né? Como que isso impacta na arrecadação, né? E os serviços que a prefeitura ela pode oferecer para a população? Né? Como eu falei hoje, no hall de receitas, o ICMS é a nossa maior receita, é uma receita oriunda de transferência constitucional, e o ISS é a segunda maior receita, né? Então, assim, a nível de arrecadação, o programa foi muito importante, e a nível da gente poder devolver mais, né? Então, como eu falei no início, tudo que o município arrecada, o município tem que devolver à população. Dentro dos percentuais constitucionais, 25% para a educação, 15% para a saúde, porém o município investe mais de 22%. Então é na forma dessa devolução que eu entendo que todas essas campanhas que a gente faz, nós temos também o IPTU premiado, né, que o contribuinte em dia também concorre a prêmios. Então todos esses investimentos que o município faz a nível de programas, a nível de cruzamento de informações, a nível de fiscalização, ele faz com que venha mais receita ao município e que o município possa devolver mais serviços públicos e serviços públicos de qualidade, né? Então o município, às vezes o pessoal fala, os olhos do fisco estão meio nervosos. Não que os olhos do fisco estão meio nervosos, né? Os olhos do fisco estão naquilo que é de direito do fisco, né? Nós fizemos tudo isso, todos esses programas, sem aumentar a alíquota, sem mexer em base de cálculo, né? A gente só foi atrás daquilo que era de direito, né? Nós temos, quando eu falava para vocês em cruzamento de informações, há 4 anos atrás, nós fizemos um convênio com a Receita Federal e Estadual, que tudo aquilo que o contribuinte recebe no cartão de débito, crédito e Pix em seu comércio, a sua indústria ou no seu serviço, o município recebe esse arquivo no final do mês. Então o município sabe da movimentação financeira das empresas, né? Então nós não estamos fazendo nada de injustiça, nós estamos fazendo justiça fiscal. Nós estamos dizendo para o contribuinte, você faturou tanto e pague sobre o faturamento que você realmente fez e não omita a receita mais para nós, né? Então, são mecanismos que os municípios têm de poder fazer isso. Outra questão do Nota PG que foi muito importante também, que nós temos muitas pessoas que são os informais. Eles não se formalizaram ainda. Eles não viraram MEI, eles não são Simples Nacional, eles não têm sua empresa. A partir do Nota Fiscal, Nota PG, você ia em alguma empresa e solicitava a nota, a pessoa fala, mas ainda eu não tenho nota. Então fez com que aquelas pessoas entendessem que é melhor se formalizar para poder continuar prestando serviço àquelas pessoas que tomam o serviço deles. E assim, a gente falando um pouquinho sobre coisas que impactam a arrecadação e tudo mais. A gente falou bastante sobre ISS e tudo mais. A gente está tendo uma reforma tributária, a gente está falando pelo menos há 2 anos disso, a gente vai falar provavelmente mais um bom tempo disso, assim, que vai impactar em muita coisa, em vários lugares, e principalmente vai impactar na arrecadação do município, principalmente porque o ISS vai ser absorvido pelo IBS, né? Como que vocês estão trabalhando com isso, enxergando isso, e como que vai impactar toda a arrecadação do município? É um outro desafio grande, né? Eu, enquanto secretário da Fazenda, nós participamos de vários grupos de trabalho da reforma tributária, desde que iniciou essa discussão. Nós fazemos parte de 2 associações grandes a nível do Brasil, que é a Frente Nacional dos Prefeitos e a Confederação Nacional dos Municípios, onde Ponta Grossa teve cadeira lá para discutir a reforma. E os impactos, eles são realmente, Cris, eles são direto nos cofres dos municípios, né? Claro que vai impactar as empresas, não tenho dúvida nenhuma, né? Então, os municípios que se prepararam para a reforma, e claro que às vezes não deu tempo de uma preparação tão grande, e aqui para quem está nos acompanhando,
existe um cálculo que vai ser feito, que é com base no que os municípios arrecadaram de 2019 a 2026, que é esse ano 2026, né, que vai formar o índice que os municípios irão receber. Então, assim, nós estamos no movimento em Ponta Grossa de tentar melhorar nossas bases de receita, já pensando nos prefeitos ou prefeitas que serão os nossos gestores daqui 4, 8, 12, 16, 20 anos para frente. Então, todo o trabalho que a gente tem feito em melhorar nossa legislação tributária, em melhorar nossas bases de receita, às vezes nem dará efeito nesse segundo mandato da gestão da prefeita Elizabeth. Isso já é pensando Ponta Grossa daqui uns anos, né? E eu falo muito para o meu time que essa reforma tributária a gente tem que entender que ela é uma reforma tributária do consumo, né? Então, o grande diferencial que a reforma tributária ela vai trazer para nós, um dos grandes diferenciais, é que o pagamento do imposto vai se dar no consumo, aonde será consumido, aonde o serviço será prestado, né? Esse é um grande diferencial que a reforma tributária traz. E aí vem, mas Ponta Grossa, ela perde ou ganha? Eu diria para vocês hoje, e até com muita tranquilidade, que Ponta Grossa não ganha e não perde. Ponta Grossa vai ficar no rol daqueles municípios que ficarão na média do que ela tem hoje. E por que isso, né? Primeiro que Ponta Grossa tem um parque industrial muito forte, né? Ele tem aí 65%, 68% do seu PIB no parque industrial, né? E aí tem um serviço forte também, e aí vocês citaram alguns exemplos da nota PG, dos serviços que eu citei de justiça fiscal, de cruzamento de informações, que fez com que a gente melhorasse a nossa base tributária de ISS. Então nós fizemos o dever de casa para fazer com que a gente não perca tanto. Aonde que eu acho que a reforma tributária para município como Ponta Grossa, e agora vamos trazer aqui para a nossa casa, né, que é a nossa cidade, aonde que nós tentamos melhorar ainda mais o texto da reforma e não fomos ouvidos. Hoje Ponta Grossa é uma cidade muito produtiva, não existe dúvida nisso, que a nossa produção é muito grande. Só que a reforma tributária, a nível de distribuição do IBS, que vai ser a junção do ISS com o ICMS, um dos coeficientes maior que ela traz é a população, né? Então, os municípios mais populosos, eles vão ganhar muito com a reforma, né? E os municípios não tão populosos, mas que têm uma cadeia produtiva muito forte. E aqui eu posso pontuar para vocês, município, por exemplo, de Ortigueira. Ele não é um município populoso, mas ele é um município que tem uma produção muito grande, porque lá tem uma indústria muito grande que é a Klabin. Pegamos o município de Araucária, não é um município tão populoso, mas ele tem muito imposto hoje, porque lá tem a refinaria da Petrobras, né? Hoje o município de Araucária é o segundo município do Paraná a nível de receita de ICMS. Então, essa questão de municípios que produzem muito e que a população não é tão grande, esses municípios serão muito prejudicados na reforma tributária, porque o coeficiente de divisão é a população. É justo? Entendo que até é justo, né? Devolver cada R$1 arrecadado no Brasil, e no estado e no município, a nível de população. Porque o entendimento é, se o município tem uma população maior, ele precisa de mais receitas para fazer frente àquilo, né? Então esse viés da receita que eu entendo que Ponta Grossa ele vai empatar, mas eu vejo muitos municípios circunvizinhos nossos aqui que vão perder bastante. O próprio Carambeí, né? Carambeí tem várias empresas grandes, indústrias, mas não tem uma população tão grande que lá no momento da divisão vai ser um fator muito preponderante aí na distribuição dos recursos no Brasil. E essa reforma, ela promete simplificar, né, o sistema tributário. Você acha que isso vai se traduzir na prática, secretário? Qual que é a tua visão sobre isso? Na prática, a grande pegada da reforma era descomplicar, né? Mas na prática mesmo a gente vê que vai ser mais complicado, né? Nós temos algumas questões ainda que dependem de resolução, né? Depende ainda de que seja colocado mais claramente, né? Por exemplo, né? Vou colocar para vocês um desafio que o empresário e o contador vão ter que sentar junto e definir.
Eu continuo no Simples Nacional, na reforma tributária? Continuo, né? Só que se eu na reforma tributária, as empresas do Simples Nacional não geram crédito, né? Então, assim, você vai comprar de uma empresa que não vai te dar crédito, aí talvez o empresário do Simples vai pensar, mas eu vou perder mercado se eu não mudar de faixa, né? Eu quero gerar crédito. Só que aí minha carga tributária aumenta, né? Então, assim, são vários pormenores que a reforma tributária trouxe, que vai ser uma decisão que vai ter que cada particularidade vai ter que ter um estudo tributário muito amplo para entender. É melhor eu ficar no Simples, é melhor eu ser MEI, é melhor qual que é a forma, né? Isso ainda está num... Não está num limbo, né? Mas está numa nuvem aí que precisa ela ser desvendada, né? Esse ano o primeiro desafio da reforma tributária, e por isso que a gente fala a reforma tributária está aí, minha gente, né? Ela bateu na nossa porta já em 2026. O primeiro desafio nosso hoje foi a nota fiscal nacional. Desde janeiro, os 5.000 e poucos municípios do Brasil, eles têm que seguir o padrão nacional. Ponta Grossa, ela não subiu para o emissor nacional, preferiu ficar com o seu emissor local, mandando informação para o emissor nacional a cada segundo. Essa foi a nossa decisão, até porque nós entendemos que é muito mais fácil o contribuinte falar com nós, Ponta Grossa, com o nosso ISS, do que com o emissor nacional, né? Mas vai chegar um momento que essa opção não terá mais, é tudo no emissor nacional, né? Nós questionávamos na época, enquanto secretários da Fazenda, num evento que a gente teve em Campinas, o SERPRO, vocês vão ter capacidade de fazer a gestão de toda essa massa de notas fiscais, né? Imagina quantas notas fiscais por segundo está sendo emitida nesse momento que a gente está conversando aqui, né? E o SERPRO garantiu que o sistema deles está preparado, né? Mas ainda há muitas dúvidas em relação a isso, né? O certo ela está aí. O período de transição dela, Matheus, ele é grande, né? Então, eu brinco com o pessoal nosso lá, talvez nós que estamos aí com 30 anos, 30 e poucos de prefeitura, a gente nem vai ver o final da reforma, né? A gente já vai estar já aposentado, não vai estar mais acompanhando isso. Mas é um desafio que a gente precisava ter. O Brasil precisava de uma reforma tributária. Nós precisamos competir com países que já têm o IVA, que é sobre o valor agregado há mais de 20 anos, 30 anos, né? Então nós precisávamos disso, mas aí respondendo simplificado, você não simplificou. É uma reforma que também complicou ainda, principalmente a vida do contador e do empresário. E para esse pequeno empresário, assim, a gente tem bastante pequeno empresário no conselho, principalmente de serviços. Como que impacta para esse pequeno empresário a reforma? Então, Cris, a grande decisão desse pequeno empresário, ele vai ter que absorver essa mudança, né? Vou continuar sendo um microempreendedor, agora com os limites que tem do microempreendedor, né? Não gerando crédito no Simples Nacional. É importante ainda eu permanecer como Simples Nacional ou vou perder mercado, né? Então, eu acho que esses desafios aí que a gente vai ter, que cada um vai ter que, como diz a turma, né? Cada um vai ter que ver onde o calo aperta. Eu acho que é isso. Cada um vai ter que entender se eu continuo faturando no mercado sendo MEI, eu continuo bem posicionado no mercado sendo Simples Nacional, ou a reforma veio para dizer para nós assim, olha, está na hora de você aumentar a sua empresa, está na hora de você se organizar. Você tem razão, né? Hoje a maioria das empresas que abrem em Ponta Grossa são microempreendedor individual, né? O Simples Nacional ele simplificou, né? Na época que ele foi criado, a gente acompanhou também, ele veio para simplificar. Porém, com a reforma tributária, essas decisões vão ser tomadas, se compensa ainda, se eu não perco o mercado, eu ficando pequeno, né? O grande problema das empresas hoje é, às vezes, até o medo, né? Eu acho que vocês percebem isso, o medo de crescer, né? Para ficar muito grande, eu vou ter que contratar mais gente, eu vou ter mais tributação. Então, eu acho que é essa reorganização que cada um vai ter que fazer junto com o seu contador, com o seu advogado, que eu acho que a reforma tributária vai exigir muito que as empresas tenham assessoria jurídica, assessoria contábil para isso.
E agora, né, nós estamos em maio, mês do Feirão do Imposto, né? Na tua visão, secretário, por que é tão importante que o poder público participe de ações, né, como o Feirão do Imposto, né, que basicamente mostram para a nossa população quanto ela paga de imposto, enfim, né, busca a conscientização da população. Até quando a gente já participou nas edições anteriores, né, nós vimos alguns exemplos de carga tributária que assusta nós, né? A gente via quanto custa uma bebida sem imposto e uma bebida com imposto, né? Vocês têm um dia lá da questão da gasolina, do combustível, né? Então é assustador a carga tributária, né? A gente não pode falar, e mesmo enquanto poder público, enquanto secretário que precisa desse imposto para fazer frente às despesas que o município tem, nós não podemos deixar de se omitir dizer que a carga tributária não é pesada. Ela é pesada, né? É um país que existe um estudo aí que a gente trabalha não sei quantos meses do ano só para pagar imposto, né? Pessoal, agora que eu vou começar a receber de verdade, né? Alguns avanços já foram feitos, né? A tabela do imposto de renda ela já foi corrigida, que era uma necessidade também. Mas eu acho que o Feirão do Imposto ele vem para isso, né? Para mostrar para as pessoas que que o Brasil tem uma carga tributária ainda grande, né? Que é necessário, por isso foi necessária uma reforma tributária, por isso que a reforma tributária ela tem um período de maturação de muito tempo ainda até chegar em sua plenitude, e acho que durante essa maturação várias alterações serão feitas no texto da reforma tributária, porque a reforma tributária teve que passar por uma Câmara de Deputados, teve que passar por um Senado, né? Então ela tem um viés político também, né? Eu não citei para vocês durante a nossa fala da reforma, existe uma questão de incentivos fiscais que a reforma tributária traz, que eu vejo que Ponta Grossa perde nisso, porque Ponta Grossa hoje ela é menina dos olhos, né? Vocês têm visto quantos investimentos que estão sendo anunciados na cidade, porque nós também damos isenções fiscais, e isso a reforma vai tirar também. Mas é uma questão aí que o Feirão do Imposto é bom para mostrar para a população conscientização que é importante o pagamento do imposto, mas também mostrar que a carga tributária realmente é alta. A gente vê, o Feirão do Imposto é muito forte no estado inteiro, né? O Paraná é referência no Feirão do Imposto nacional ali. Mas a gente vê alguns casos de alguns conselhos assim, que eles não conseguem viabilizar uma ação do Feirão do Imposto por pressões até políticas ali dentro, assim, sabe? E aqui em Ponta Grossa a gente sempre teve uma abertura muito grande, assim, da prefeitura de a gente fazer ações juntos, assim. Como que você enxerga a gente conseguir fazer essa ação junto? Como que é a importância para vocês dessa parceria com a gente ali, para a gente fazer mais ações? Nós temos, Cris, essa questão até no nosso plano de ação da Secretaria, de tentar o programa que a gente chama de educação fiscal, né? Eu entendo e sempre comento nas reuniões nossas de educação fiscal que a gente precisa começar a educação fiscal lá na base mesmo, né? Lá nas crianças, né? Até quando as crianças vão nos visitar, eu falo para as crianças, olha, pede para o pai pedir nota tudo aquilo que ele comprar, pede para o pai pedir nota de tudo aquilo, pede para o pai e para a mãe pedir nota de tudo aquilo que ele vai tomar de serviço, né? Então a gente faz essa brincadeira com eles para tentar conscientizar eles desde cedo. E por isso que essa parceria com a CPG Jovem é importante, né? Porque ela vem também com esse sentido de conscientizar a população da importância que é o imposto, claro que mostrando que a carga é alta, mas de uma forma de conscientizar. Eu acho que a conscientização a gente tem que iniciar lá nas escolas, né? Isso para mim tá muito claro, né? Mostrar a importância que tem de educação fiscal mesmo desde cedo, né? E claro que essas ações visam também isso, por isso que a parceria com a Prefeitura e a CPG Jovem é muito importante. Está chegando aí ao final, né, do nosso episódio, né? Mas para a gente finalizar, secretário, tem alguma iniciativa que você enxerga aí da Secretaria da Fazenda, né, que está animado aí para os próximos anos? Enfim, alguma iniciativa que a população pode esperar aí da próxima? Eu vejo assim, Matheus, que a gente, ao longo do tempo, e aí, como eu comentei, já fazem 10 anos que eu estou à frente da Secretaria, nós temos aí mais alguns meses à frente da Secretaria até 2028, nós temos tentado buscar soluções e buscar inovações para que a gente possa
ter mais receita. E aí o município depende da receita, né? Se uma empresa depende de venda, se um prestador de serviço depende de prestar serviço, o município depende da receita, né? O que o município tem para fazer as suas despesas é a receita e que são oriundas dos impostos, né? O programa Nota PG, a gente pretende aí manter ele e ampliar. Citava para vocês o programa IPTU premiado, que também ele veio assim com viés de reduzir a inadimplência no município. Em 2017, quando eu assumo a secretaria, nós tínhamos 42% de inadimplência, né? Então, não sobrevive com 42%, né? E foram programas como esse do IPTU premiado e programas onde a gente mostrava para a população que as pessoas estavam devendo, né? A gente até fez um programa na época que era o Devedômetro. Então são programas que vieram para isso. E a gente teve algumas experiências assim, e aí eu não podia deixar de encerrar aqui com vocês nessa questão de programas. Nós, quando sorteamos há uns 3 anos atrás, no IPTU a gente sorteia um carro, uma moto e prêmios em dinheiro. E a moto saiu para a Dona Maria. E eu sempre, quando eu vou falar do IPTU premiado ou de impostos, eu cito o exemplo da Dona Maria. A Dona Maria, ela é uma senhora pensionista, aposentada do INSS, ganha lá os R$ 1.600 hoje, e ela ganhou a moto. E aí, no dia da entrega da moto, ela chegou lá com a filha e com o genro dela, e eu falava, que bom, Dona Maria, a senhora é uma contribuinte em dia do IPTU, aquilo que a gente fala, eu junto com a prefeita. E aí a gente foi olhar, a Dona Maria pagou R$400 de IPTU e ganhou a moto de 23 mil, era a moto na época. E aí a gente falava para ela, mas a senhora não tinha direito à isenção, né? Ela falou, não, é que a minha casa é um pouco mais de 70 metros quadrados. E ela falou para nós assim, não, mas eu paguei em 10 vezes de 40. E aí ela falava assim, e aí que é a parte interessante que serve de aula para nós também, enquanto gestores públicos, né? O meu pai me ensinou que eu tenho que sempre pagar em dia os impostos e devolver o dízimo à minha igreja, né? Então, para nós, aquela foi uma lição, sabe, Cris, de falar assim, poxa, se a Dona Maria, pensionista do INSS, consegue pagar R$40 em 10 vezes, que eram R$400 do IPTU dela, as pessoas conseguem pagar o seu IPTU, né? Então, assim, a gente sempre cita o exemplo da Dona Maria, porque mostra para nós que aquela pessoa com poder aquisitivo menor, claro que ela tinha um IPTU menor também, mas ela conseguiu pagar em dia, né? Então, nós entendemos que esse esforço que a população faz, seja na Dona Maria, ou seja no grande empresário de Ponta Grossa, ou nas pessoas que possuem muitos imóveis também faz, é um esforço conjunto que faz com que o município tenha mais recurso para poder devolver mais à população. O que o município tem feito em investimento em saúde, educação, segurança pública, isso é perceptível à população, né? Nós investimos muito em segurança porque quando a gente fez a consulta pública da LDO 2023-24, a população colocou para nós a segurança pública em segundo lugar, né? Então havia uma dor grande da população que era para o município investir em segurança pública. Então a gente entende que as ações que a Secretaria da Fazenda faz, juntamente aí com as determinações que a prefeita nos faz, é para que a gente tenha mais recurso para devolver mais à população, né? Ninguém quer pagar imposto, não gosta de pagar imposto, mas se o município não tiver esse imposto, ele não consegue fazer tantas ações, né? Aquilo que eu citava para vocês, material escolar das crianças tem IPTU, tem ISS, nas UPAs, nas unidades básicas de saúde, na pavimentação, as pessoas reclamavam mais, mas ainda reclamam, a minha rua ainda não foi asfaltada. Hoje, com o orçamento que nós temos e com as dificuldades financeiras que o município passa, principalmente nesse ano 2026, onde a gente teve perdas de receita, desafio maior aí em relação às despesas que subiram muito, o município tem que ter recursos para devolver à população. Então, às vezes a população reclama muito que uma rua está cheia de buraco, que não está sendo bem atendida numa UBS ou na UPA, porém, às vezes ela própria ainda não devolveu o imposto devido ao município. Então essa conscientização que eu acho importante, por isso que, Cris, eu acho importante essa parceria nós e a CPG Jovem, para a gente conscientizar as pessoas da importância do imposto.
Maravilha, maravilha. Muito importante esse trabalho de conscientização, realmente, de informação. Esse podcast que a gente está gravando é muito isso, a gente teve muita informação aqui. Eu acho que tudo que a gente não conhece, a gente costuma tentar achar vilão em cima de algumas coisas, né? E necessariamente não existe um vilão, necessariamente é um sistema que a gente tem que seguir e entender como trabalhar melhor com ele, né? E entender para onde que vai cada coisa, assim. Pra gente saber mais do trabalho da secretaria, como que a gente pode fazer? Tem algum link, algum contato? Tem sim. E quando você falava do imposto, né? O nome próprio já é imposto, né? Sim. Então, ele é nos imposto, né? Esse é o nosso modelo. A secretaria trabalha muito principalmente divulgação no portal do município, né? Na página inicial do município, né? Nós temos ali no portal do município o governo digital, que eu acho que facilitou muito a vida do cidadão. O município hoje, eu vou citar um exemplo aí do IPTU, nós estamos no 4º ano que a gente não usa mais os correios, não manda o boleto para casa do contribuinte, e isso o contribuinte já se acostumou. Nós fazemos algumas ações, essas juntamente com a CPG Jovem no bairro. Nós temos aí um programa de educação fiscal juntamente com a Secretaria de Educação, onde tem a visitação das crianças na secretaria, a divulgação de todas as ações do município, além do portal do município, o Instagram da Secretaria da Fazenda, a gente fala do Cefaz lá, também as pessoas podem acompanhar. A Secretaria da Fazenda, por força de lei, e também para cumprir as obrigações legais, nós fazemos audiência pública. Então as pessoas que queiram saber mais aonde está sendo investido os recursos do município, a cada quadrimestre a gente faz audiência pública na Câmara Municipal, mostrando a cada quadrimestre o que foi feito em investimento. Nós temos as divulgações no portal da transparência também. Então, assim, a lei de acesso à informação nos exige, os tribunais de contas, sendo da União ou do Estado, exigem também. Então, todas as informações hoje em dia estão muito em tempo real, né? Todos os fornecedores que eu paguei na data de ontem está no portal do município na data de hoje ou ontem mesmo, né? Então, essa dinâmica ela está muito rápida agora para a população ter acesso à informação. O controle social ele aumentou muito nos últimos anos e não tenho dúvida, é necessário, é importante que a população acompanhe aonde está sendo investido cada real do município. Nós temos muita responsabilidade fiscal, né? Nós sabemos até onde podemos ir. Não adianta nós termos um município endividado, um município que não consiga pagar suas dívidas as suas contas em dia. Então é esse desafio que a gente tem também, e isso está tudo registrado em nossos portais. Estamos chegando aí ao final do nosso podcast. Secretário, quero agradecer você por disponibilizar esse tempo para conversar conosco aí nesse podcast tão importante, né, para a gente passar esse conteúdo para as pessoas, né, nesse mês aí de Feirão do Imposto. Agradecer também ao Cris. Obrigado, Cris, pelo tempo aí, que a gente sabe, agenda corrida. E, enfim, você que quer saber um pouco mais sobre as ações da CPG Jovem, as ações do Feirão do Imposto, acesse as nossas redes sociais, @CPG Jovem, e também o nosso Instagram, né, @CPG Jovem, e o nosso site oficial, acpgjovem.com.br. Lá você vai encontrar todo o calendário das ações, inclusive as ações no Terminal Central, em parceria com a Prefeitura, e também a nossa grande ação do dia D, que vai ocorrer aí no dia 30 de maio. Obrigado.